Olá, gente! Mais uma vez, feliz de estar com vocês nesse bate-papo de terça-feira, tradição do programa Entretanto, que você sabe, está aqui há 20 anos entre versão escrita e versão filmada, e blog, videoblog, podcast, coluna de jornal, para entreter, informando sobre assuntos do Brasil e do mundo, à luz do direito, nesta linguagem informal que a gente propicia a vocês. E é um prazer muito grande poder trocar ideias com o público, com o internauta, com o ouvinte de rádio, com o espectador de TV sobre esses assuntos tão vibrantes e tão importantes da atualidade, visto sobre a ótica do direito de maneira bem-humorada, como é a característica do programa, que só existe por causa dos apoiadores culturais. E junto a eles, os veículos que divulgam, entretanto, além do canal do YouTube que você tem que assistir, que você tem que inscrever, que você tem que bater a sinetinha, porque sem ele você não terá acesso pela internet ao programa, tá? Os divulgadores, a Rádio Jovem Pan, o site do William Tardelli Fotojornalismo, o jornal Araxá.com, o jornal Correio de Araxá da nossa querida amiga família Cortes, o blog do Sargento Hamilton e a Rádio Sucesso, dentre muitos outros. Queria agradecê-los aí por veicular o nosso programa em suas redes, no seu site e na sua grade de programação, tá bom? Uma novidade, a partir de hoje, por conta do coronavírus, nós estamos sendo obrigados a improvisar o programa e tá havendo muito problema de internet, problema com o Facebook, né? Nessa época de isolamento, de distanciamento social, está sendo muito difícil manter uma geração de qualidade ao vivo. Então, a partir de hoje, terça-feira, 1º de abril... 1º de abril? 31 de março, desculpa. A partir de hoje, 31 de março. 1º de abril, amanhã é o dia da mentira, né? Hoje ainda é verdade. A partir de hoje, 31 de março, o programa, entretanto, passa a ser gravado e editado pelo querido amigo Sr. Alan Tanus, que ao lado de sua equipe maravilhosa, vai propiciar aos senhores e senhoras o entretanto, no mesmo horário habitual de sempre, às 20 horas das terças-feiras, e permanecerá nas redes, permanecerá no Facebook, permanecerá no YouTube. Assistam ao canal do YouTube. Ele está sendo mais fiel, está oscilando menos do que o Facebook. Recomendo a vocês o YouTube. Aproveitem e se inscrevam no canal do Entretanto para podermos compartilhar com mais facilidade, para podermos divulgar essa nossa troca de ideias com mais profundidade para milhões e milhões de pessoas que queiram se instruir de maneira imparcial sobre as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira bem-humorada, que esta é a intenção do programa, como sempre foi a intenção da coluna de jornal, tá bom? Se inscrevam, assistam pelo YouTube. Se quiser assistir pelo Facebook também, fique à vontade. Mas está oscilando muito nessas épocas de distanciamento social, tá bom? Para estar todo mundo na internet ao mesmo tempo. E a gente também, por causa desse nosso isolacionismo, a gente esquece que do lado de lá da internet, operando, cabeando, apertando o botão, verificando conexão, fazendo transmissão por satélite, ou simplesmente cuidando do maquinário, tem seres humanos também, com medo de contágio viral também, de quarentena também, fazendo rodízio e horário alternativo para trabalhar também. Isso está prejudicando um pouco a rapidez e agilidade da internet. Peço a vocês desculpa, peço a vocês paciência, dentro do possível, entretanto, está tentando contornar essa problemática toda, tá bom? Muito bem. Entretanto, como você já sabe, é um programa que trata das coisas do Brasil e do mundo, à luz do direito, de maneira bem-humorada, de maneira a informar, mas também a entreter. E para nós causa espécie que em uma época de coronavírus, de tragédia sanitária, que também propicia uma tragédia econômica, existam pessoas querendo fazer política em cima disso. Existam pessoas querendo apear
o presidente da República do Poder falando em afastamento, falando em impeachment, falando em multar Bolsonaro por conta de quarentena, quando o momento é de agregar, de reunir força, de reunir valor e mais-valia para combater uma ameaça, que é essa pandemia, que é muito pior do que uma guerra. Não é assim que se vence. Não é assim que se vence essa batalha. Isso, entretanto, precisa dizer para você. Você sabe por que isso aconteceu? O Ministério, dentre outros inúmeros fatores, o Ministério Público Federal ingressou com um pedido de multa do presidente Bolsonaro por ter furado a quarentena. Ora, é por estas e outras que a lei de abuso de autoridade entrou em vigor no Brasil nessa virada de ano e pune com rigor profissionais do direito que se deixem mover em seu afã punitivo, em seu afã de justiça, se deixem mover por simpatias sociais, pessoais, políticas ou pelo amor aos holofotes da imprensa. Todo operador do direito sabe, o Ministério Público Federal, através dos seus representantes também, que a quarentena não é uma lei que imponha, que obrigue a qualquer pessoa a ficar em casa. É uma recomendação governamental, por enquanto. Por quê? Nós não estamos falando de isolamento social, nós estamos falando de distanciamento social. Nós não estamos falando de um isolamento vertical, imposto, sob pena de multa, de cadeia, como é na Itália, como é na Espanha, como foi na China. Nós estamos falando de um isolamento horizontal. Ou seja, ainda é uma recomendação, ainda não é punido por lei. Então, se não é punido, se não é obrigatório, e o Ministério Público Federal sabe disso, o Jair Bolsonaro, se quiser sair desfilando, fantasiado de Carmen Miranda, isso não pode impor a ele multa alguma, nem muito menos gerar o afastamento dele, gerar o impeachment dele, como querem alguns próceres da esquerda brasileira. Gente, não há absolutamente nada aqui contra o pensamento de esquerda. A gente concorda, a gente discorda. Você está no entretanto, e o entretanto, você sabe, não tem cor político partidário, mas é chegada a hora de que se entenda que para as pessoas do mundo, para os eleitores, para o grosso do povão, a política de esquerda não é mais uma alternativa viável. Não houve um só caso positivo de política de esquerda no mundo. O político de esquerda é aquele, na melhor das hipóteses, é aquele sujeito bem intencionado, simpático, às vezes culto, às vezes populista, afetando uma ignorância, afetando uma similitude, uma igualdade com o povão cuja simpatia quer angariar. Esse político de esquerda, às vezes muito bem intencionado, repito, né, não demonstrou qualquer aptidão para resolver pragmaticamente os problemas piores que assolam a população, piores que assolam o seu eleitorado. O político de esquerda perdeu o chão de fábrica, o político de esquerda perdeu o povão. Então, qualquer fórmula de tentativa de destronar a direita no poder que passe por essa velha esquerda que hoje tenta utilizar o coronavírus como meio para desprestigiar o presidente Jair Bolsonaro, toda e qualquer tentativa dessa esquerda de destronar, de destituir, de afastar o presidente Jair Bolsonaro, passa pela pergunta que não quer calar. Quem colocar no lugar dele? Passa pela pergunta que não quer calar. Quem colocar no lugar dele? Porque quem está movimentando essa máquina de destruição da reputação do presidente da República, o assassinato de reputações, aliás, um dos mais velhos truques
do marxismo comunista? Quem está por trás disso tudo está aqui, está nas redes, Ciro Gomes, Fernando Haddad, né? Essa é a esquerda antiga. Fernando Haddad, tadinho, professor de faculdade, sabe não sei quantos idiomas, tem não sei quantos diplomas, uspiano, né? Não sabe, provou que não sabe governar, não é pragmático para governar. Pode ser um excelente senador, um excelente deputado. Não estamos falando mal dele, mas ele no governo da cidade de São Paulo, ele tentando se reeleger, ficou em 4º lugar. Para se reeleger, ele perdeu para 3. Ele com a máquina na mão, ficou em 4º lugar. Olha o potencial desse homem para administrar alguma coisa. E Ciro Gomes, há 20 anos tentando. Há 20 anos tentando. De onde Ciro Gomes vem? Lá no Ceará, ele resolveu alguma coisa? O irmão dele, que tomou um tiro agora, aboletado numa retroescavadeira, acho que é de família esse ardor, né? Essa coisa, essa bravura cangaceira, né? Que infelizmente faz muito mal na política. Ele e o irmão dele, o Cid Gomes, o que fizeram pelo Ceará? Gente boníssima, um cara culto, assisto muito ele pela internet, um QI altíssimo, mas eu repito, político tem que ser pragmático. Qual que é a diferença fundamental entre os progressistas e os conservadores? Atenção, o entretanto vai explicar para você a diferença entre esquerda e direita, coisa que os próceres do mundo, os sábios, os filósofos políticos do mundo, os cientistas sociais do mundo, vivem debatendo, mas às vezes sem o mesmo approach, sem a mesma aproximação do cidadão comum que não entende, às vezes, um palavreado mais rebuscado. A direita é considerada conservadora, porque preserva valores sociais e vê com temeridade, e vê com cautela qualquer mudança revolucionária radical, qualquer mudança do panorama sociopolítico que seja feita de maneira radical. Essa é a direita conservadora. A esquerda o que é? A esquerda parte do princípio de que, por isso chamada progressista, embora esse progresso esteja entre aspas, né? Ela é progressista porque procura modificar de maneira repentina, de maneira estrutural, o sistema sociopolítico, de maneira abrupta, mesclando e modificando valores pré-existentes na sociedade. Ou seja, tenta dar uma guinada súbita nos interesses e no alcance das ideologias que estão em voga na sociedade atual. Essa é a esquerda revolucionária, essa é a esquerda progressista, e aquela que nós falamos em primeiro lugar é a direita conservadora. Mas qual que é a diferença fulcral entre direita e esquerda? A diferença fundamental entre elas é que a direita tem uma história. A direita pode até fazer prognóstico do futuro, tentar profetizar o futuro, mas ela se embasa nisto. Para isto, ela se embasa num passado histórico, que ela rememora, dá exemplos do passado histórico, dá exemplo de experiências remotas e recentes e mostra o presente. A esquerda progressista, por outro lado, só tem o futuro. Não tem nenhum exemplo no seu passado próximo, remoto. Ô, gente, deu certo. Deu certo em Cuba. Deu certo na China comunista. Deu certo uma esquerda democrática. Deu certo uma esquerda que fez sucesso econômico. Deu certo um país de esquerda, um país comunista, um país socialista. Não consegue evocar um passado lógico, bem sucedido. Só consegue prognosticar o futuro com base em ideias e em viés ideológico. É essa a esquerda. Porque não tem passado que remova montanhas. Né? Gente, deu certo em Cuba. Né? Antes de Fidel era a 4ª economia da América Latina, hoje é a 20ª. Deu certo na China. Não há democracia na China. Né? O que há lá é uma ditadura capitalista,
Se vocês acham que a China é boa, observem ao redor do mundo o tanto de imigrante chinês que vazou de lá. Eu conheço um monte. Ah, deu certo a União Soviética. Quebrou, arruinou, caiu o muro de Berlim. União Soviética virou Rússia. E hoje é um país de terceiro mundo, superpotência nuclear. Como os meus bons amigos que estiveram lá durante a Copa fizeram questão de notar, observar e me reportar. Essa é a diferença de esquerda e direita. A esquerda ainda precisa se mostrar. E não vai se mostrar com essa velha política. Muito menos politizando o discurso da imprensa. Vocês veem a TV Globo, o Jornal Nacional. Olha, eu sou um adepto fervoroso da liberdade de imprensa. Por mais que se abuse dessa liberdade, por mais que a imprensa seja chapa branca, só elogie por interesses escusos, por mais que a imprensa seja panfletária, ou seja, só meta o pau por interesses escusos em quem não lhe propicia bônus e lucros. Ou apupe, né, ou dê fama, ou gere notícias fabulosas em proveito de quem lhe dá lucro, lhe dá renda, por uma tendência de prostituição da informação que infelizmente ainda existe. Apesar desses cânceres midiáticos, imprensa tendenciosa, imprensa chapa branca, imprensa panfletária, imprensa intelectualmente corrupta, imprensa interesseira, nós também temos uma imprensa muito correta no Brasil. E por causa destes, você suporta os outros. Ou como diziam os antigos, por causa do santo, você beija a pedra. É por causa do filé mignon, você aguenta o osso. Você não gosta desse ou daquele veículo de informação, desse ou daquele profissional de imprensa, você muda de canal, você desliga, você vai assistir outra coisa. Eu sempre falo aqui, quando favelado de internet, favelado no bom sentido, né? Não querendo ofender a população das comunidades carentes, mas favela no sentido de bagunça, o favelado de internet atordoa esse programa com um monte de invectivas e ofensas. Eu falo, gente, não gostou de mim, não gostou da ideia do programa, não gostou do que está sendo veiculado aqui, troca de canal. Faz igual antigamente, que não tinha TV a cabo, era Globo, Manchete, Bandeirantes e SBT. Não gostou do Gugu? Põe no Pantanal da Manchete, ou põe no Faustão da Globo e toca o barco. Domingo é uma porcaria TV mesmo, não tem muito o que escolher, toca o barco, né? Eu sou, apesar disso tudo, eu sou um fã ardoroso da liberdade de imprensa. Apesar desses exageros. Agora, dentro da liberdade de imprensa, você é obrigado a assinalar quando há um veículo de informação errando na dose. Eu acho, e acho que não é novidade para ninguém, que a TV Globo possui uma coloração hoje, uma tendência hoje, a ser de centro-esquerda, na sua linha editorial. Não estou falando mal de ninguém, não estou ofendendo ninguém. Agora, quando ela claramente se torna panfletária contra o presidente da República, ela assume uma coloração político-partidária muito mais intensa que a desacredita como veículo de informação. E que está fazendo o seu principal telejornal omitir informações preciosas para a população. Aqui, no entretanto, não se omite informação preciosa para a população. Por exemplo, o que a Globo não mostrou? No seu afã de demonstrar que o presidente está errado em quebrar a quarentena. O que a Globo não mostrou? Um pronunciamento do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, aquele Tedros Adhanom, o terceiro nome eu não vou me lembrar, ele, africano, dizendo que o cerramento, o fechamento do comércio e dos postos de trabalho em cada país tem que ser uma decisão individualizada e deve se preocupar com os problemas sociais de cada país. E ele acrescenta, na África, na minha África, eu sou africano, país pobre, na minha África, eu não sei se fecharíamos os postos de trabalho, eu não sei se fecharíamos o comércio.
Isso não é mostrado. O Entretanto te fala disso. E por falar em fechamento de comércio, por que a H1N1, a gripe suína, não fechou comércio, H1N1 não apavorou a população, H1N1 não provocou distanciamento e isolamento social. E a Covid-19 está provocando isso tudo. Você já se perguntou sobre isso? O Entretanto te explica. Clica no canal, fique à vontade para bater na sinetinha e acompanhe a gente pelo YouTube ou pelo Facebook. Esse canal te permite conversar sobre coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira a entreter e de maneira a divertir e instruir. E por conta disso, por conta da diferença entre H1N1 e o coronavírus, as pessoas estão se perguntando, um matou menos, o outro matou mais, os dois mataram, porque um fecha comércio e o outro não. H1N1, em poucos meses tinha vacina, H1N1 é uma irmã da influenza, da gripe comum. H1N1 não matava tanto quanto a Covid-19 e, sobretudo, H1N1 não tinha um poder viral tão grande, tão impactante quanto o Covid-19. O Covid-19 infecta milhões de pessoas ao mesmo tempo, se não houver um afastamento social, e apesar de matar pouco, mata mais do que H1N1. E o Covid-19 não é irmão da influenza, é um primo distante da família dos coronavírus. Quem tem remédio de veterinário, vai ver que alguns remédios veterinários, algumas vacinas veterinárias, previnem contra coronavírus. Opa, esse remédio já existia, essa doença já existia, esse vírus já existia. Existia em outra cepa, existia sem mutação, existia afetando somente algumas espécies de animais. Não afetava o homem, né? Não afetava animais racionais, que é o caso do homem. Houve uma mutação genética surgida na China e que mata mais do que a gripe suína e que contagia muito mais rapidamente do que a gripe suína. E, portanto, é necessário dar tempo para a saúde pública preparar os aparelhos de saúde, preparar as UTIs, preparar todo um sistema para recepcionar os inúmeros casos de coronavírus, de Covid-19, na rede pública e particular de saúde brasileiras, para que então se possa fazer cessar esse isolamento. Só se deve tomar cuidado, e vou lembrar de novo do pronunciamento do diretor-geral da OMS, só se deve tomar cuidado para o remédio não ser pior que a doença. E cuidado com os meios de informação quando eles são tendenciosos. Meio de informação não pode ter coloração política. Ou, se tiver, que a tenha declarada. Não pode, a pretexto de bem informar, tentar influenciar na gestão do poder. E todo e qualquer político que utilize esse momento de grave aflição que a sociedade mundial está passando, todo político que se utilize do coronavírus, da crise sanitária e econômica do Covid-19 para modificar, afetar, alterar poder político, todo político que assim o fizer, seja ele de quaisquer dos poderes de qualquer república, um cidadão dessa natureza não tem Deus no coração. Porque não é o momento disso. Não se troca, atenção, não se troca o comandante do avião durante um voo internacional em cima do Atlântico. Nós estamos durante uma travessia perigosa, não dá para parar o avião, não tem aeroporto lá embaixo, toca para frente. Toca para frente. O pior que pode haver agora, e aí vou falar especificamente da sociedade brasileira, o pior que pode acontecer agora é uma divisão, é uma discórdia, é um desacerto político. Não é hora de se tomar uma tendência atilada de guerra político-partidária, uma tendência atilada, belicosa, bélica, briguenta contra a presidência da República.
ou de atirar o Ministério da Saúde contra a Presidência da República, ou de atirar o governo federal contra os estados brasileiros, como estão fazendo alguns governadores. Vou citar, por exemplo, o governador João Dória. Não é hora para isso. Temos que preocupar com vida humana. É claro que há tendências diferentes na política. Pessoas que pensam diferente. Pessoas que acham que não tem que haver isolamento, que isolamento não pode ser vertical, ou que pode haver isolamento, ou que tem que haver isolamento, ou que basta um afastamento relativo, que alguns comércios podem abrir, outros não, abre todos os comércios, ou faz, como diz o presidente da República, morram como homens. Isso são tendências. O que não se pode é punir, achincalhar, menosprezar, desmoralizar, difamar uma pessoa pelo que ela pensa. Isso é coisa de pseudo-democrática. Pseudo-democrata. Que liberdade de expressão que é essa? Aí eu não concordo com o isolamento. Vou te punir, quarentena. Para com isso, porra. Isso não é democracia, não. Isso é a velha esquerda e é um partidarismo sórdido. Vou recuperar aqui um termo utilizado recentemente pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta. É um partidarismo sórdido que está onde não deveria estar. Está na gestão pública da nação, não deveria estar. Gestão pública tem que ser, isso em todos os poderes, tem que ser apolítica e pragmática. Ou seja, é a gestão pública, eu vou pegar e vou fazer. Dane-se se é para marxista, trotskista, neonazista, gay, lésbica, transexual, heterossexual. Eu sou pago pelo povo, eles pagam meu salário, eu vou ali e vou fazer, e faço, pá. É como o juiz que prolata a sua sentença. Pouco importa se o réu é gordo, magro, atleticano, cruzeirense, eu vou entregar o que a gente chama de prestação jurisdicional. Toma a justiça é essa aqui, ó, sou pago para isso. Não pode ter coloração político-partidária nisso. Não pode ter guerrinha de egos políticos nisso. Não pode ter guerrinha de egos políticos. Não pode ter coloração político-partidária para informar a Dona Globo. Vocês perderam noção do ridículo. Tá na cara. Se um analfabeto funcional de roça ligar a TV na Globo, analfabeto funcional não, analfabeto literal, ele vai assistir o Jornal Nacional e vai entender que é um programa politicamente contrário ao presidente da República. Ou seja, se perdeu a sutileza, Dona Globo. Isso é muito feio. Vamos retornar para os trilhos. Nós não podemos sair deles. Nós não podemos deixar uma crise sanitária virar uma crise financeira, virar uma crise política, virar uma crise social. O Brasil está sentado em um barril de pólvora. E vocês estão jogando gasolina e ateando fogo. Vamos parar com isso. Muita calma nessa hora. Tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.